extracampo, mais de bastidores, com relação ao FIDIC, grande FIDIC. Por quê? Porque o FIDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, foi criado pelo São Paulo para abater as dívidas bancárias, que chegavam ali nos seus valores de 281 milhões de reais, um pouco mais de 280 milhões de reais, São Paulo criou para justamente abater essas dívidas bancárias. No momento, até o momento, o FIDIC arrecadou 135 milhões para a quitação dessas pendências. Porém, as dívidas bancárias não acompanharam, não desceram, não abaixaram na mesma proporção. Nesse momento, as dívidas bancárias de São Paulo desceram, segundo a matéria do Rodrigo Matos, do UOL, desceram para mais ou menos 239 milhões a dívida bancária. E por que não acompanhou? Por que a dívida bancária não caiu na mesma proporção que o FIDIC arrecadou? Segundo também a matéria do Rodrigo Matos, é porque mudou um pouco o formato do FIDIC, que antes seria usado exclusivamente para abater essas dívidas bancárias, mas teve que ser usado para quitar outras pendências do São Paulo, outras despesas. Porque senão, só para abater as dívidas bancárias, se fosse usado só para isso, São Paulo se enrolaria mais uma vez para abater essas outras despesas, para pagar essas outras despesas, impostos, outros débitos, e criaria novas dívidas. Então mudou um pouquinho o formato, foi usado para abater outras dívidas, outras despesas, outros impostos, e uma parte para abater essa dívida bancária que caiu de 281 para 239 milhões, apesar da arrecadação de até o momento 135 milhões, o objetivo final seria levantar 240 milhões de reais. Felipe Oliveira, eu acho que o grande problema disso tudo nem é mudar o formato, essas coisas são assim, né? São criadas com uma ideia, depois tem que se ajustar porque a situação é uma outra. Se o São Paulo iria se enrolar ainda mais, eu acho que é justo mudar o formato um pouquinho, pelo menos levemente, para abater outras dívidas, para pagar outras dívidas e outras despesas também. Só que o problema disso tudo é falta de transparência, né? Para explicar como é que funciona isso para o torcedor. Porque o torcedor fica, o FIDIC, vende como uma grande solução e não é uma grande solução. É um modo de tentar ajustar a casa, que por si só não vai resolver. Mas acho que falta explicar, né? Falta falar, nesse momento assim, fazer talvez até uma análise, um relatório periódico para o torcedor para mostrar, nesse momento o FIDIC está assim, tivemos que fazer tais mudanças, está correndo como esperado ou não, e a dívida do São Paulo nesse momento assim. Falta a transparência que tanto foi prometida para explicar como que está sendo usado isso, como está sendo usado o dinheiro levantado e como que isso muda o rumo financeiro do São Paulo, né, Fê? Boni, eu acho que o principal dessa história do FIDIC foi justamente o que você falou, a falta de transparência com o seu torcedor. Se a gente voltar lá no início dessa gestão, falava-se muito sobre transparência, que a torcida vai ficar ciente, que teremos lives para ter um contato direto com o torcedor, e isso não saiu do papel. Essa história de transparência e tudo mais ficou na teoria. E é lindo na teoria, né, Boni? Quando você tá para entrar no poder e falar que o torcedor terá uma relação mais transparente, não sei o quê, é muito bonito. O problema é quando não se aplica na prática. E a gente vê que não está se aplicando na prática. O São Paulo não tem uma mínima transparência com o seu torcedor. Você não entende absolutamente nada que acontece nos bastidores do São Paulo. Tem que saber via jornalista, tem que saber via informações. Nada é esclarecido pelos cartolas do São Paulo Futebol Clube. A gente não vê o Casares vindo a público explicar. O FIDIC é isso, isso e isso, batendo nos pontos cruciais do FIDIC. Isso é muito, muito complicado, porque aí seu torcedor fica meio alheio e meio sujeito a ir atrás de informações e tudo mais, para tirar talvez a sua própria conclusão sobre o que é o FIDIC. Então, acho que o ponto crucial do FIDIC que pesa, na teoria, o FIDIC era muito bom. Na prática, eu não sei como ele vai ser, não sei como está sendo. Por quê? Por uma falta de transparência da sua diretoria com o seu torcedor. Eu acho que esse é o principal, Boni. Acho que essa é o que a torcida e a gente deveria mais ficar de olho. Porque falta realmente uma transparência da sua diretoria com o seu torcedor.
para a gente entender um pouco melhor como vem acontecendo, o que vem acontecendo com o São Paulo Futebol Clube em relação a financeiro, em relação a contratação e em relação ao mercado da bola. Tudo é necessário ter um pouco mais de clareza da diretoria com a sua torcida. E eu acho que o FIDIC é um dos pontos cruciais. Peca muito, deixa muito a desejar nessa comunicação, ainda mais com o presidente que era um comunicador, mas nessa comunicação de diretoria com a torcida, acho que falta muita coisa. Boni. Até o Ronaldo Vicente manda aqui, sim, o FIDIC, na verdade, arrecadou 222 milhões, só que no caso ele funciona dessa maneira, 40% fica reservado, separado, e 60% é utilizado para esse pagamento de dívidas nesse momento. Então, sim, esses 135 milhões foram arrecadados para quitação de pendências, para pagar dívidas nesse momento. Desses 135 milhões, então uma parte acabou sendo redirecionada para pagar outras dívidas, outras despesas, outros impostos, e não foi tudo para quitação da dívida bancária. Por isso caiu de 281 para 239, não todos esses 135 foram usados para quitação das dívidas bancárias, para sanear as dívidas bancárias, né? Então tá aí, vamos ver, né, como que vai acontecer. Segundo a matéria do Rodrigo Matos também, foi bem recebido, o São Paulo entende que foi bem recebido no mercado, esse recurso, o FIDIC, e espera que os resultados sejam bons. A captação de recursos continua, a previsão de São Paulo o objetivo de São Paulo, né, é conseguir arrecadar levantar esses 240 milhões para sanear uma boa parte das dívidas bancárias. Vamos ver como é que acontece, como é que se sucede nesses próximos dias, semanas e meses com relação a esse FIDIC e se aumenta a transparência com relação a isso, porque a gente gostaria muito de ter uma explicação melhor, né? Não só a explicação dos jornalistas que são muito competentes, que vão atrás da informação, mas também a explicação do próprio clube com relação como está sendo utilizado esse recurso, esse mecanismo, também os recursos levantados.